recuperei a informação, né? Ele demorou aqui 3 milissegundos. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou comentar todo esse acesso ao banco de dados e vou fazer a busca. O tempo que ele demorar agora vai ser para ele buscar as informações no meu Redis. Não tenho mais nada aqui relacionado ao meu banco de dados. Vamos ver quanto tempo ele demora? Olha só a diferença, né? 0,58 milissegundos, né? Aquilo que eu falei anteriormente. No banco de dados, a gente só teve aqui 3 milissegundos, porque tá na máquina local, não tô trafegando para fora, só tenho uma conexão, então não tenho concorrência, né? Quando eu tô buscando no meu Redis, é absurdamente mais rápido, porque ele vai na memória do servidor, na memória da minha máquina e busca essas informações. Fala Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e hoje a gente vai falar sobre Redis, mais especificamente sobre como utilizar o Redis para cache, né? Como recuperar informações através do Redis, como armazenar informações que a gente precisa buscar ali com uma certa frequência, né? Para a gente não precisar ficar sempre indo no banco de dados, né? E se você não sabe o que é Redis, Redis é uma forma de armazenamento de dados utilizando a memória do servidor. Então a gente consegue utilizar ali um conceito de chave e valor para armazenar informações que a gente precisa recuperar de uma forma um pouco mais rápida, informações que não sofram alterações, né? Por que é importante a gente ter essa noção de que informações que não sofram alterações, né? Como o Redis, ele é uma forma de armazenamento em memória, quando a gente reinicia o nosso servidor, a gente perde essas informações, né? Por ele estar ali na memória. Claro que a gente consegue fazer algumas configurações para ele recuperar, para ele não perder essas informações, né? Mas geralmente a gente utiliza quando a gente precisa ali, quando a gente está salvando informações, vamos dizer assim, que não tem tanto problema quando a nossa aplicação, quando o nosso servidor, ele é reiniciado, né? Claro que outro ponto importante a gente lembrar, o Redis, ele não vai substituir, por exemplo, um armazenamento, né, um banco de dados. Ah, Dani, agora eu vi que o Redis, ele é bem rápido, então tudo aquilo que eu precisava armazenar no meu banco de dados, eu vou começar a armazenar no Redis. Não é por aí, tá? A gente vai ver nesse nosso exemplo como utilizar o banco de dados, mas também utilizar o Redis para melhorar a performance da nossa aplicação, tá bom? E para você entender melhor como que a gente vai fazer esse exemplo, bora lá para o nosso código. Então eu já tô aqui com a aplicação aberta, já deixei uma aplicação um pouco configurada aqui, tá? E aqui a gente tem 3 rotas que a gente vai utilizar. Então a gente tem a rota de cadastro de usuário, tá? Eu tô utilizando aqui o driver nativo do Postgres para fazer essa aplicação, tá? Para não ter que instalar nenhum framework, então fiz tudo na mão aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho os dados sendo recebidos do meu usuário, né? O username, o name e a senha. Eu crio aqui uma conexão com o meu banco de dados, com algumas informações que estão vindo aqui da minha variável de ambiente, né? Então informações do meu banco de dados eu defini todas aqui, tá? Tô aqui verificando, primeiro, se já existe um usuário com esse username que eu tô recebendo. Se existir, eu dou uma mensagem de erro informando que já existe um usuário com esse username. Se não existir, eu dou um hash com essa senha que o usuário passou, né? Para eu ter uma senha mais segura, para eu não armazenar ali a informação da senha original, né? Da senha que o usuário passou para mim, porque isso quebraria totalmente a segurança do meu banco de dados. Então, antes, eu sempre faço um hash dessa informação, tá? Tô gerando aqui um ID utilizando o ID. E aí essas informações eu insiro dentro da minha tabela, né, da minha tabela de usuários, tá bom? E aí ele retorna aqui um response send, só para ele retornar um status de 200 que deu tudo certo. O outro controller que eu tenho, e lembrando que, né, aqui eu vou fazer um teste super simples utilizando o Redis, então eu não isolei as camadas. O correto seria, né, eu deixar o controller somente para a parte de trafegar os dados do request, né, com, por exemplo, uma camada de service, uma camada de user case, né, mas aqui nesse caso eu deixei tudo no controller pra gente não ter que ficar fazendo muitos passos, tá bom? Pra gente focar realmente ali em entender o conceito do Redis, como que a gente pode utilizar
ao nosso favor. Então aqui eu tô recuperando o username e a senha desse usuário, né? Então quando o usuário ele for se logar na minha aplicação, eu espero que ele me passe essas duas informações e eu verifico primeiro se esse username ele existe no meu banco de dados. Se ele não existir, eu já retorno um erro 401, dizendo que ele não pode se logar na minha aplicação. Se ele tiver, né, alguma coisa aqui com o username, então eu retorno aqui, tô recuperando essa informação aqui do rows na posição 0, tá? E aqui, então, eu dou um password match, verificando se a senha que o usuário me passou, ela corresponde à senha que está cadastrada no banco de dados. Senão, eu retorno aqui também um 401, não coloquei nenhuma mensagem, só pra gente saber que não foi autorizado, tá? E se tudo tiver certo, o username com a senha, eu retorno aqui, eu crio um token para esse meu usuário, passando aqui como subject o user ID. E se você quer saber também um pouco mais sobre autenticação utilizando JWT, eu já fiz um vídeo recentemente falando sobre JWT com Node, então é só olhar aqui na playlist que vai estar lá também eu falando um pouco com mais calma, um pouco mais a fundo, como que a gente pode gerar e criar o token aqui, tá bom? E aí eu retorno esse token gerado para o meu usuário. E aí a outra informação que eu tô fazendo, né? Eu tô recuperando essas informações do meu usuário, tá? Eu vou lá no banco de dados e recupero as informações do meu usuário utilizando o ID. E da onde que tá vindo esse ID do meu usuário? Como o usuário, né, ele se logou na aplicação, então eu vou utilizar esse token que o usuário, ele se logou, né, esse token que foi gerado para ele, porque dentro desse token vai conter o ID do usuário, e eu criei aqui um middleware que verifica se o token ele tá preenchido. Se ele não tiver preenchido, ele já dá um erro aqui também, tá? Informando que o usuário não pode, que o usuário, né, que deu um unauthorized aqui, um 401. Se tiver preenchido, eu pego o token e verifico se é um token válido, né? Se não for um token válido, ele vai cair aqui no meu cat, vai dar um erro. E se for um token válido, eu dou um decode para pegar o user ID, né? Qual que é o ID do meu usuário. E aí, com esse ID, eu repasso aqui para o meu request, né? Então, eu utilizei aqui um request.userid para eu conseguir recuperar essa informação do meu usuário, né? Esse ID do meu usuário e conseguir repassar para todas as demais controllers que forem utilizar esse meu request. Então, por isso que aqui nesse meu getUserInfoController, eu consigo recuperar aqui o user ID utilizando o request, tá? Então, eu não tô recuperando aqui pelo params, tá? Eu vou recuperar mesmo pelo token para eu forçar que o meu usuário ele esteja autenticado. Então, aqui, o que tem? Se a gente for olhar aqui, né? Vamos primeiro entender o que a gente vai fazer nesse vídeo, né? Então, como eu falei anteriormente, vamos imaginar que o nosso usuário, ele tem ali, né? Vamos imaginar que essa nossa aplicação, ela tá sendo consumida, por exemplo, por um front-end, onde o usuário, ele tem ali uma seção onde contenha todos os dados dele, né? Todos os dados do perfil dele. E aí vamos imaginar que esse perfil, esses dados do perfil, são informações que o usuário ele tem ali o costume de acessar, né? Muitas vezes durante o dia, né? E aí você pode falar, tá, Dani, mas e buscar no banco de dados não tem problema nenhum, né? O usuário ele vai lá, busca as informações dele, não é um fluxo grande de dados, então não tem problema, né? Ok, realmente não teria problema, mas vamos imaginar que a nossa aplicação ela tenha, sei lá, 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, né? 100.000 usuários dentro dessa aplicação. Imagina se 30% desses usuários resolvem ali no mesmo momento acessar o banco de dados buscando informações do seu perfil, né? Olha só o perigo, né? O problema que a gente pode ter com tantas conexões sendo feitas no banco de dados, né? E pensando que os dados do perfil do usuário são dados que o usuário ele não costuma mudar ali com frequência, né? Por exemplo, o nome do usuário, ele vai ser um nome, vai ser praticamente o mesmo sempre que o sistema existir, né? Uma hora ou outra que ele pode alterar. O username é um username único. Então, são informações que, embora o usuário ele procure ali com uma certa frequência, são informações que nem sempre vai sofrer alteração. Então, para esse caso, talvez fosse um caso legal
pra gente colocar essa informação dentro do Redis, e quando o usuário ele solicitar ali as informações do perfil dele, a gente retorna através do Redis. E aí você pode se perguntar, Dani, realmente isso é necessário? Eu entendo que tem a questão de conexão, mas eu posso trabalhar com pool de conexão, blá, blá, blá. Vamos ver a diferença, né? Vamos entender, só pra gente ver a diferença que é em tempo a gente buscar uma informação dentro do banco de dados e buscar a informação dentro do Redis. Eu vou utilizar essa minha aplicação aqui, vou colocar para rodar. E eu deixei aqui esse console time e esse console time end. Ele vai verificar quanto tempo que vai demorar essa requisição que está entre o time e o time end. Então, o que a gente quer verificar aqui é quanto tempo vai demorar essa busca dentro do banco de dados. E para isso eu vou fazer o seguinte. Eu deixei aqui já o meu Insomnia. Eu vou fazer um login com esse meu username e com a minha senha. Vou pegar esse token aqui que eu gerei. Vou vir aqui nesse Get Profile, passar um novo token e vou dar um send. E olha só, ele retornou aqui a informação, foi super rápido, né? 3 milissegundos. Beleza, agora a gente tem que imaginar o seguinte. Eu tô rodando meu banco aqui na minha máquina local, né? Então, eu não tô indo para fora de um servidor recuperando essas informações. Então, isso também torna essa busca mais rápida. Eu tô utilizando somente uma conexão, o que torna mais rápido, né? Mas lembrando que se eu estivesse utilizando, por exemplo, um banco de dados externo, talvez esse tempo poderia oscilar um pouco, não ser tão absurdo assim, né? Ser uns 5 segundos, seria um número também razoável para a gente ter esse retorno, tá? Mas o que a gente vai fazer agora? Quando o meu usuário ele se logar na minha aplicação, né? Então, quando a gente fizer aqui toda a verificação, eu vou inserir essas informações do meu usuário que eu já tenho aqui nesse rows. Vou até fazer o seguinte aqui. Não, vou deixar assim, né? Que eu tô recuperando aqui. Então, aqui eu já tenho a informação do meu usuário. Se meu usuário ele já estiver ali disponível para autenticar, se deu tudo certo, eu vou inserir então essa informação do meu usuário dentro do meu Redis, né, ali com chave e valor, e depois quando eu quiser aqui utilizar esse get user info, eu vou recuperar essa informação de dentro do meu Redis, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar instalando uma biblioteca, que é essa biblioteca IO Redis, tá? Que ela funciona super bem para a gente trabalhar com Redis, então com ele a gente consegue criar um client para esse nosso Redis. Então vou começar instalando aqui, vou dar um yarn add IO Redis, e como eu estou utilizando o TypeScript, eu vou instalar também as tipagens do IO Redis como dependência de desenvolvimento, tá? Vou criar aqui um arquivo de configuração do Redis, então redisconfig.ts. Vou importar aqui de dentro do pacote IO Redis, criar um Redis client igual a new Redis, tá? E vou exportar esse Redis client. Como eu estou utilizando aqui, eu tenho um Docker já rodando com uma imagem do Redis, e aí eu tô com a porta default, tô sem usuário, eu não passo nenhuma informação aqui. Mas se eu estivesse utilizando, por exemplo, um Redis com senha, que seria o correto, né? Eu posso colocar aqui as informações de password, de port, né? Acho que ele tem o username também. Então, se você tiver com essas informações, é só você passar aqui dentro dele também, que vai ser da mesma forma, tá? Como eu não tenho nada, eu vou passar aqui um construtor vazio e eu já vou ter acesso aqui ao meu Redis client. Então aqui, basicamente, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer as duas operações, que é a operação de set, né, que é para eu inserir uma informação dentro do Redis, né? Então, se eu olhar aqui a própria documentação, acho que aqui tem, né? Eu tenho aqui, ó, o set, né, que é para eu inserir uma informação, então eu passo uma chave e um valor para ele, e tem um get, que é quando eu quero recuperar a informação, né, através de uma chave. Então, é isso que a gente vai fazer. Só que para a gente fazer aqui, né,
utilizando a nossa aplicação, a gente vai precisar utilizar funções utilizando o await, né? Pra gente esperar ele gerar ali, porque não é ele não gera ali, né, em tempo real. Então a gente precisa aguardar que ele gere pra gente continuar, né, o processo. Porém, essa biblioteca aqui, ela não tem suporte nativo a Promise. Então, a gente teria duas opções. Uma seria utilizar uma outra biblioteca que tivesse ali um suporte a Promise, tá? E existem bibliotecas para Redis com suporte a Promise, sem problema nenhum. Só que eu gosto bastante desse IO Redis. Então, eu vou utilizar a segunda opção, que é a gente utilizar o Promisify do pacote úteis, que já vem ali por nativo no Node, e a gente vai transformar a função do set e get em funções onde a gente consiga utilizar o async await. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu já vou criar aqui dentro desse meu Redis config essas duas funções, para eu não poluir os meus outros arquivos, e pode ser também que eu precise reutilizar essas funções em outros arquivos. Então, eu vou criar aqui uma function getRedis, tá? Essa minha função, ela vai receber um valor que vai ser uma string, tá? Então, eu vou utilizar o mesmo conceito aqui, né, que eu vou ter aqui desse meu IO Redis, só que eu vou utilizar o Promisify. Então, deixa eu importar aqui o Promisify. E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um const sync redis get, utilizando o Promisify, e aí eu passo o que eu quero, né, qual função dentro desse meu Redis que ele transforme em uma função assíncrona. Então, eu coloco aqui redisclient.get e eu dou um bind nesse meu Redis client, tá? Isso daqui ele vai transformar essa minha função get em uma função onde eu consigo utilizar o async await. Então, agora aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dar vou dar um return aqui direto, sync redis get, passando o meu velho aqui, tá? Eu não preciso passar o ponto get, porque eu já tô definindo aqui que a função que eu transformei é a função get, tá? Isso daqui, ele vai me retornar a chave que a gente tá passando. Então, vou exportar aqui também essa getRedis, e aí vou fazer uma função também de setRedis. Essa função do setRedis, ela vai receber uma chave e um valor, e eu vou copiar aqui. Só que agora, aqui não é velho não, é string. Só que agora, ao invés de eu fazer um get, eu vou fazer um set, então sync redis set. E aqui vai ser a função set que eu quero transformar, tá? E vou dar aqui um return sync redis, passando a chave e também o valor da minha função, tá? E vou transformar esse meu set, Redis aqui. Então, isso daqui é basicamente como se eu estivesse fazendo aqui, né? Um Redis client.set, passando a minha chave e o meu valor. E aqui é como se eu estivesse fazendo um Redis client.get, recuperando a minha chave, tá bom? Só que aí eu tô utilizando esse Promisify para eu conseguir utilizar o async await. Então, agora que a gente já criou essas duas funções aqui, né, para otimizar o nosso código, eu vou vir aqui no meu login, que vai ser a primeira parte, né, onde a gente vai setar as informações da nossa chave. E aqui, depois que ele gerar o token, eu vou fazer um await setRedis e vou definir aqui uma chave e o valor. E aí, para a gente definir um padrão de chave, eu vou definir como user traço e o ID do usuário. Só para quando a gente quiser recuperar essas informações, a gente saber que todo prefixo que tiver como user significa que são as informações do usuário que a gente quer recuperar. Então, aqui eu passo user traço, né? Tô utilizando aqui literal template e vou pegar o ID do usuário que está dentro dessa variável aqui, user, tá? Essa daqui é minha chave, e agora qual que é o valor que eu quero passar aqui para dentro do meu Redis? Lembra que aqui eu defini, né, que ele é uma string que eu quero passar aqui, né,
é uma string que eu quero passar para dentro do meu Redis, né? Eu defini que a chave e o valor serão strings. Então, eu preciso transformar esse meu objeto aqui, esse meu objeto usuário, numa string. Para isso, eu vou utilizar o JSON Stringify e eu passo aqui o meu usuário, tá? Isso daqui já vai fazer com que a minha informação ela seja inserida dentro do Redis. E depois que essa minha informação ela for inserida, quando o usuário ele se logar, o que eu vou fazer? Eu preciso recuperar essas minhas informações quando ele der aqui um get user info controller, né? Então aqui eu estou buscando do banco de dados, eu quero que a partir do momento que meu Redis estiver configurado, eu não pegue mais do meu banco de dados, eu pego essas informações do meu Redis. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui get Redis, né? Deixa eu colocar aqui const user Redis, await get Redis, e eu vou passar a chave que eu quero que ele recupere. E a chave que eu quero que ele recupere é user, traço, e esse user ID, tá? E por que eu coloquei aqui esse user Redis, né? Aqui a gente transformou esse nosso objeto numa string. Então, eu preciso transformar novamente para um objeto. Então, aqui eu vou dar um user json.parse dentro desse meu user Redis, tá? E aqui ele vai transformar de volta para mim num objeto. E aqui eu posso retornar, então, esse objeto, tá? Só para a gente testar, né? Ver a diferença do tempo, eu vou deixar, por enquanto, aqui ele buscando ainda no banco de dados. Vou me logar novamente na aplicação. Nesse momento, ele já inseriu a minha informação, a minha chave valor no meu Redis, tá? Vou utilizar aqui o meu token, recuperei a informação, né? Ele demorou aqui 3 milissegundos. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou comentar todo esse acesso ao banco de dados e vou fazer a busca. Então, esse tempo que ele contar agora vai ser o tempo somente de acesso no Redis. Então, o tempo que ele demorar agora vai ser para ele buscar as informações no meu Redis. Não tenho mais nada aqui relacionado ao meu banco de dados. Vamos ver quanto tempo ele demora? Olha só a diferença, né? 0,58 milissegundos, né? Aquilo que eu falei anteriormente. No banco de dados, a gente só teve aqui 3 milissegundos, porque tá na máquina local, não tô trafegando para fora, só tenho uma conexão, então não tenho concorrência, né? Quando eu tô buscando no meu Redis, é absurdamente mais rápido, porque ele vai na memória do servidor, na memória da minha máquina e busca essas informações. Então, com esse conceito de cache, né? Com esse conceito de eu ir buscar essas informações na memória da minha máquina, a busca se torna mais rápida, né? Então, a gente consegue utilizar o Redis, né? Eu tô utilizando aqui um conceito de cache, onde aquilo que eu preciso que seja acessado de uma forma mais rápida, eu vou na memória do meu servidor, eu busco essa informação e retorno para o usuário, né? Outra coisa que a gente poderia fazer aqui é verificar se tem alguma informação retornando aqui, né? Se tem algo salvo no Redis, e aí eu retorno para o meu usuário, e aí se não tiver, aí sim, nesses casos extremos, eu vou no meu banco de dados e recupero essa informação, né? Mas isso é uma sacada super bacana para a gente utilizar com Redis, né? Claro que assim, nem sempre, nem tudo a gente vai colocar no Redis, né? Ah, Dani, agora que eu vi que o Redis ele é uma busca super rápido, eu vou inserir tudo que eu quiser, né? Tudo que eu precisar buscar, eu vou inserir ali dentro do Redis, né? Você talvez não vai estar utilizando o Redis pelo motivo correto. Então, se você tem ali, né, um fluxo ali, alguma consulta que o usuário, ele costuma buscar ali, né, com uma certa frequência, porém que não sofra alteração, né, porque aqui a gente está buscando a informação do usuário, mas pode ser que, por exemplo, ele mude de e-mail, né, em algum momento, né, mas aí é só a gente fazer o reload. Mas se tem alguma informação ali que o usuário ele costuma sofrer, né, costuma alterar com uma certa frequência, aí já não é o melhor caso para você colocar dentro do Redis, né? Mas vamos imaginar algum outro cenário, onde, por exemplo, eu quero trazer dentro da plataforma da Rocket City os cursos
que o usuário ele tem acesso. São informações que não muda a todo tempo, não muda todo dia, né? É uma informação que ela vai mudar de tempos em tempos ali. Então a gente poderia também colocar essa informação dentro do Redis e recuperar, né, de uma forma mais rápida de dentro do Redis, né? Então assim, o Redis ele é super bacana pra gente trabalhar com chave e valor. A gente consegue utilizar essa questão do cache, que é o que a gente fez aqui, né? A gente utilizou uma forma bem simples, mas daria pra gente incrementar mais, daria pra gente pensar em outras possibilidades, mas só com esse simples exemplo a gente já consegue pensar em como utilizar o Redis para cache, como melhorar a performance da nossa aplicação, né? Claro que por ele também se tratar de uma busca em memória, algo que a gente precisa levar em consideração é quanta memória a gente tem disponível também no servidor, né? Se de repente o teu servidor, ele seja um servidor ali bem simplesinho, talvez ele pode carregar um pouco, né? Se tiver muitos acessos, ele pode carregar um pouco a memória do computador. Mas se o teu servidor, ele tem uma memória ali razoável, né? E tem um acesso legal ali dos usuários, é bom pensar em como utilizar o Redis para cachear, né? Para colocar algumas informações em cache, a fim de otimizar essas buscas, né? E eu acho que com esse exemplo aí, dá para você pensar em milhares de exemplos e colocar aí em produção, usar a criatividade aí para criar aí outros tipos de cache utilizando o Redis, tá bom? Bom, o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu comentário aí embaixo que com certeza eu vou ler, o nosso time aí também tá disponível para ler, né? Se você tiver alguma sugestão aí de tema que você gostaria que a gente abordasse aqui também, é só deixar aí nos comentários, tá? Que a gente vai ler, eu vou estar aí tentando ler todos também, comentando todos também, tá bom? Deixa o seu comentário, deixa o seu curtir, se você gostou, compartilha também. Se você não faz parte ainda da nossa comunidade do Discord, faça parte também, que com certeza a gente vai ficar muito feliz de ter você por lá, tá bom? Bom, eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!